Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que maravilha, irmãos. Ó Senhor Jesus. Mais uma semana, irmãos, com a graça de Deus, estamos desfrutando da palavra de Deus, a palavra pura de Deus que Ele tem revelado para nós através de cada irmão, através de cada irmã. Continuamos desfrutando, do nosso periódico Alimento Diário, da série Os Ministros da Nova Aliança, esse volume Herdeiros de Deus. Nós estamos na semana 2, cujo título é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Ó Senhor Jesus, irmãos, quanta revelação nós recebemos, Toda vez eu falo isso. Irmãos, é como se o Senhor nos estivesse pegando pela mão, irmãos, nos pegando pela mão, nos levando para um lugar separado, para um lugar calmo, explicando para a gente, expondo para a gente, detalhando para a gente, irmãos, o plano de Deus, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que maravilha! Que privilégio, irmãos, nós estarmos na vida da igreja e recebermos este alimento espiritual. As palavras de Deus, irmãos, são espírito e são vida. E Ele está fazendo essas palavras se tornarem um alimento sólido para o nosso espírito, irmãos. Para o Espírito de Deus crescer dentro do nosso espírito e a gente ser cada vez mais aceito para a glória de Deus, inseridos na glória de Deus, Ó Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, o irmão, nos últimos meses, os irmãos têm estudado o livro de Hebreus, o Senhor tem se revelado para nós através do livro de Hebreus, E tem uns livros que a gente lê na Bíblia, e a gente acha muito complicado. Isso não é para mim, isso são só para os irmãos que estão à frente, para os líderes, Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem usado os irmãos que estão à frente e tem trazido para nós uma realidade tremenda, irmãos? Livros como o livro de Jó, que é um livro muito elevado, o livro de Hebreus, o livro de João, o plano todo de Deus, o resumo, o plano macroeconômico de Deus, definido ali, resumido dos capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, irmãos? E aí, agora no livro de Hebreus, o Senhor deu a revelação para os irmãos e trouxe para nós que o plano microeconômico, ou seja, o plano macroeconômico, de nós sermos inseridos na glória de Deus através de Jesus Cristo, de todas as coisas convergirem em Cristo e Cristo encabeçar todas as coisas e nós sermos inseridos em Cristo nessa glória de Deus. E aí o plano microeconômico é o detalhamento disso, como que se executa, até se você fosse dar o exemplo de uma casa, você tem lá, vou construir uma casa, esse é o plano macro, mas e o plano micro? Terreno, fundamento, material, tudo detalhe, Então, graças a Deus, o Senhor tem mostrado que no livro de Hebreus tem trazido luz, revelação para nós, para o nosso dia a dia, irmãos. Ó Senhor Jesus! E essa semana, com essa revelação de Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial, mais maravilhoso ainda, irmãos? Traz um refrigério muito grande para nós, traz uma palavra de esperança para nós, Ó Senhor Jesus! Então vamos começar. A leitura dessa semana está baseada no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 11, 17, 28 e capítulo 8, versículos de 1 até 2. Vamos ler? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, amém. Então, Hebreus 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ó Senhor Jesus! Agora, versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora o 28.
Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Ó Senhor Jesus! Agora o capítulo 8, versículos de 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais, irmãos. Então vamos lá. O livro de Hebreus, como os irmãos têm explicado para a gente, né, é um livro que parece complicado, mas ele é recheado de palavras como celestial, para sempre, eterno, né, perpétuo. E a chave que abre esse livro de Hebreus para nós começarmos a entender, é que toda essa obra maravilhosa, essa obra de amor que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou no tempo, né, porque a gente vive no tempo, né, aí o mundo foi fundado aí vamos dizer assim, mais ou menos 6.000 anos atrás, e nós estamos aí já no ano 2000, né? Então a gente está acostumado com o tempo, ano, mês, dia, hora, né? Então Deus realizou essa obra em Cristo também no tempo, né? Jesus viveu ali do ano provavelmente 3,5 antes de Cristo até o ano 30 aproximadamente depois de Cristo, onde ocorreu a crucificação, a ressurreição de Jesus, e nós estamos no ano 2000. Então isso é fácil para a gente entender, né? Agora, essa obra maravilhosa que o Senhor executou, ela foi colocada, ela foi lançada na eternidade, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus Altíssimo, ele habita na eternidade, na dimensão da eternidade, na dimensão celestial. Então, quando Jesus teve esse viver humano perfeito, aprovado por Deus, que a prova dessa aprovação foi a ressurreição dele, quando ele pagou essa conta terrível dos nossos pecados no nosso lugar, e esse viver, e Deus aprovou essa obra, o ressuscitou, e quando ele ressuscitou, Deus falou, esse é meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele colocou essa obra na eternidade. Então ali Jesus foi declarado Filho de Deus, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também ele foi nomeado sumo sacerdote celestial por Deus, para ministrar, irmãos, não num templo feito por mãos humanas, né? Como aquela questão que a gente já viu umas semanas atrás, a questão do tabernáculo, né? Que foi o primeiro templo, local físico, né? De nós contatarmos Deus. Depois o templo erigido por Salomão, filho de Davi, né? E depois, com a vinda de Cristo, o nosso espírito hoje é o nosso templo aqui na terra, o templo de Deus aqui na terra. Mas Jesus está acima de tudo isso hoje. Ele está sentado à destra da majestade nas alturas. Entenda, irmão, a altura não é essa altura que a gente está acostumado no nosso céu, aqui o espaço sideral, não, é na dimensão da eternidade. Então essa obra de Cristo foi colocada na eternidade pelo Espírito eterno, o Espírito de Deus que estava nele, o Espírito eterno colocou isso na eternidade. Então essa obra maravilhosa de Cristo, ela vale desde a fundação do mundo até a eternidade futura, né? O irmão Eduardo explicou para nós a semana passada, né? A questão da obra no tempo, né? Se colocar numa reta, a gente consegue entender a eternidade passada, né? Fundação do mundo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a eternidade futura. E aí, se você pegar essa reta e fazer um círculo, né? Você vê que não tem mais começo e fim. Quem que vem primeiro? Depende da referência. Então, para nossa mente tentar entender um pouquinho, né, como se tivesse fechado um círculo, sai de uma linha reta e fecha um círculo. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Então, todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais lá do Antigo Testamento, por que era coberto o pecado dos nossos irmãos hebreus naquela época? Porque Deus já estava vendo a obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue que era oferecido nos holocaustos, Deus enxergava o sangue do nosso Senhor que ia ser derramado na cruz para redimir os pecados do mundo inteiro, irmãos, desde todos os tempos da fundação do mundo até o fim dos tempos, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, então é pelo Espírito eterno essa obra foi lançada na eternidade e vale para todos sempre. Então,
irmãos, e se tem alguma pessoa que está assistindo que não está acostumado com o nosso falar da vida da igreja, né? Se você ainda tem alguma dúvida sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, a maior prova de que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o ungido de Deus, o plano de Deus está todo centrado nele, é que o viver dele foi aprovado por Deus. Ele foi ressuscitado pelo poder da vida indissolúvel, pelo poder maravilhoso do nosso Deus Pai. Ele foi ressuscitado, a morte e o Hades não puderam detê-lo, porque o poder de Deus é que o ressuscitou, e ele foi nomeado Filho de Deus. Então Deus já estava com Cristo, Cristo já estava com Deus antes da fundação do mundo, né? A gente tem lá em Provérbios 8, né, que fala que ele era as delícias de Deus, eles viviam numa comunhão perfeita, numa unidade perfeita. Então o Senhor Jesus já estava antes, ele era a palavra de Deus, por meio dele foi feito todas as coisas, né? O Evangelho de João começa assim, e então ele era o filho unigênito, até então era filho único. Ele estava com Deus ali na Trindade divina. Só que ele se encarnou. Então ele se encarnou e passou a ser o filho homem de Deus. E quando esse viver foi aprovado, quando ele morreu e foi ressuscitado, Deus falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele passou a ser o filho primogênito de Deus. Ele abriu caminho para nós, irmãos. Então esse plano macroeconômico de ser inserido na glória de Deus lá em João dos 14 até 17... está sendo explicado, sendo destrinchado para nós aqui no livro de Hebreus. O Senhor foi feito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus já é rei das tribos dos judeus, né? Das tribos dos hebreus. A tribo de Levi era a única que Deus tinha nomeado para o sacerdócio, né? Para exercer, para servir, para fazer essa intercessão, essa mediação entre Deus e os homens, né? Oferecer ofertas e holocaustos pelo pecado. Era só os sacerdotes das tribos de Levi. Se você não fosse nascido na tribo de Levi, não tinha como servir ao Senhor como sacerdote. Então, e a realeza toda sempre foi da tribo de Judá, né? Davi, Salomão, toda a realeza do povo hebreu veio da tribo de Judá. E o Senhor é descendente da tribo de Judá. Mas com essa ressurreição, como o sacerdócio levítico, na descendência de Arão, ele só cobria pecados, não podia, não era um sacerdócio perfeito, né? Não podia realmente remover pecados. Então Deus precisou levantar um sumo sacerdote celestial. Então ele juntou a realeza e o sacerdócio no nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que nem Melquisedeque. Você olha lá em Gênesis, a única passagem que fala de Melquisedeque foi quando Abraão estava voltando daquela missão de resgate, que ele foi atrás do sobrinho dele, Ló, que tinha sido capturado naquela guerra de 4 reis contra 5 reis. O exército de 4 reis venceram 5 reis, e Abraão, com 318 homens, tudo bem que foi pela guarda de Deus, foi pela misericórdia de Deus, entregou esses 4 exércitos vitoriosos nas mãos de Abraão e seus homens, e ele conseguiu resgatar o sobrinho dele, e veio com todos os despojos da guerra, resgatou todo mundo que estava preso lá. Aí apareceu Melquisedeque, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, né? E Melquisedeque, primeiro entenda-se rei de justiça, né? E rei de Salém é rei da paz. Ó Senhor Jesus, então sacerdócio e sacerdote do Deus Altíssimo. Então naquele período já estava junto ali, ó, sacerdócio e realeza. Então era uma prefiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora com a ressurreição dele, ele já é rei, nosso Senhor e rei, e sumo sacerdote celestial. Ele ministra hoje a partir do templo celestial, sentado à destra do nosso Deus Pai lá em cima. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Então, isso, irmãos, tem que ser uma palavra de conforto, de segurança para nós, né? Ainda mais nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a gente pode se ancorar, porque a nossa alma, irmãos, ela é muito instável. A nossa alma, ela é como um navio à deriva, né? Se a onda está um pouco mais forte, joga para lá, joga para cá, o vento joga para lá, mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele está hoje, né,
além no Santo do Santo Celestial, a gente pode jogar nossa âncora além do véu onde está o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é uma palavra de muita esperança para nós. Está muito bem detalhado no alimento diário, irmãos. Ó Senhor Jesus. Fica difícil até de resumir, porque não tem assim alguma coisa. Não, isso aqui dá para tirar, isso aqui não dá para tirar. Está muito detalhado, está com uma riqueza de detalhes. Tem vários versículos, ó Senhor Jesus. Mas o que eu queria passar para os irmãos é que é uma mensagem de esperança. A gente saber que o nosso Senhor, a gente já sabe que o nosso Senhor pagou a conta dos nossos pecados, que em Cristo nós vamos ser glorificados. Mas como que isso vai se dar? O Senhor está nos dando o privilégio, irmãos, de entendermos como que isso é possível. Na nossa mente, que só entende espaço e tempo, coisas palpáveis, coisas que você consegue ver no tempo, o Senhor está explicando para nós, através do Espírito. No Espírito a gente pode receber tudo isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, quando a gente invoca o nome do nosso Senhor, a gente está numa conexão lá na dimensão celestial. Nosso sumo sacerdote é celestial, irmãos. Não vamos ficar correndo atrás de homens, irmãos, atrás de doutrina. Para vocês terem uma ideia, o povo eleito de Deus tinha todos os rituais de purificação, de oferta pelo pecado, oferta pela culpa, mas o Senhor precisou levantar outro sacerdote, o sacerdote celeste. Então, toda aquela lei, todo aquele ritualismo foi revogado com o nosso Senhor Jesus. Hoje, o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus, irmãos. É a Ele que nós devemos suplicar, nós devemos pedir ao nosso Deus Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, o nosso sacerdote. É o nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote do Deus Altíssimo no templo celestial, irmãos. No santuário celestial, irmãos. Muito acima do que a gente pode entender, muito, muito acima de tudo que a gente tem aqui na terra, irmãos. E tudo isso, irmãos, o Senhor está revelando para nós na palavra dEle, através dos servos dEle, irmãos, através da literatura, irmãos. A literatura, irmãos, Senhor Jesus, a Bíblia, irmãos. O Senhor fala conosco hoje através da Bíblia, através de livros espirituais saudáveis, irmãos. Então, a gente escuta a mensagem dos irmãos, a gente ouve, e a gente deve sempre, irmãos, ir para a Bíblia, para ruminar, para refletir sobre aquilo que nos foi falado, para o Senhor dar mais revelação. O Senhor já revela a vontade dele para nós através da Bíblia, através do livro, através do compartilhar do irmão. Então, quando a gente volta para a Bíblia, que é a palavra pura e simples de Deus, ele tem como apresentar mais coisas para nós, porque cada vez que a gente ganha um pouquinho da revelação de Deus, Ele vai nos habilitando a receber mais, porque as riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo são insondáveis, Senhor Jesus. E o principal, irmãos, nós temos que receber essa palavra maravilhosa, que está cada vez mais mostrando que nós temos que ancorar a nossa alma no nosso Senhor Jesus, nesse sacerdócio celestial, eterno, irmãos, para sempre, com simplicidade e pureza, irmãos. Senhor Jesus, a gente tem que receber essa palavra, irmãos, com o coração contrito. A gente tem que ser que nem Adão antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão estava nu diante de Deus e ele não tinha vergonha, ele simplesmente ouvia a palavra de Deus e obedecia, praticava o que Deus falava. Mas infelizmente entrou o pecado, entrou o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí ficou complicado. Ele passou a querer discernir, passou a enxergar o que é certo e o que é errado por conta dele. Ficou independente de Deus. E isso, irmãos, acontece com a gente. Na vida da igreja, a gente às vezes não concorda com uma coisa, não, acho que está errado, tem que ser do meu jeito. Não, irmãos, vamos ser simples, não vamos procurar posição. Todos podeis profetizar, Senhor Jesus, todo mundo, irmãos, Deus habilitou todo mundo como ministro da nova aliança. Vamos receber essa palavra com simplicidade e pureza, irmãos. Nós vamos ficar arrazoando, o apóstolo Paulo, né, ousadas asseverações. Não, irmãos, vamos receber isso como alimento. Vamos ingerir essa palavra e ruminar essa palavra para ela realmente se tornar um nutriente para o Espírito de Deus crescer mais em nós, a gente ter cada vez mais dessa realidade maravilhosa, das insondáveis
incalculáveis, infinitas riquezas de Cristo que estão sendo reveladas, irmãos. Ó Senhor Jesus, é uma palavra de esperança, irmãos. Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, irmãos, está recheado de prefigurações da realidade. A realidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro plano de Deus, irmãos, é encabeçar tudo em Cristo, irmãos. Ó, Senhor, irmãos, tudo, irmãos, internautas que estão assistindo esse vídeo, tudo que foge da vontade de Deus em Cristo é para te afastar do plano de Deus. Não caia nesse conto de fada. Seja simples, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita na Bíblia. Graças a Deus nós temos irmãos, temos servos de Deus que já receberam a revelação do Senhor e abrem o entendimento para nós. Mas nós temos a responsabilidade de irmos para a Bíblia para recebermos essa revelação e ganharmos mais do Senhor. O Senhor ter mais espaço em nós. Quanto mais comemos a palavra de Deus, mais o Senhor tem caminhos em nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos ancorar nossa esperança nesse sacerdócio perfeito. Chega de holocausto, chega de oferta pelo pecado. Não, irmãos, hoje nosso sacerdote é o Senhor Jesus. É uma entrega total. A gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus. E quem é o sacerdote que vai receber isso para levar para Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o que eu tinha para falar isso é bem simples. Eu recomendo mais uma vez aí na descrição do vídeo. Eu deixei o link da mensagem completa, tem uma riqueza de detalhes, o Espírito Santo falou muito através dos irmãos. O livro de Hebreus, irmãos, para você ter uma ideia, ele não tem autoria. A maioria, né, dos estudiosos suspeitam que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não há autoria. Até as citações não cita quem foi o profeta que fez a citação. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é para ficar bem claro que é o Espírito Santo. Os judeus, eles estavam arraigados com aquela religião antiga, aquela de holocausto, aquela lei da letra, que ela aponta, ela acusa, mas ela não é capaz de transformar. Então, os nossos irmãos hebreus, eles precisavam se libertar, ser desarraigados, quebrar essas correntes, essas amarras da religião. E isso, irmãos, vale para nós. O livro de Hebreus não é só para os judeus, só para os hebreus, não, irmãos, é para cada um de nós. Cada um de nós tem as nossas ordenanças, a nossa regra própria, a nossa religião. A gente cria uma religião própria. Se a gente não está presa numa religião do mundo, muitas vezes a gente cria uma religião própria. Nós passamos a ser sacerdote, mas nós temos que estar encabeçados em Cristo, nesse sacerdote do Deus Altíssimo. Então, irmãos, vamos receber essa palavra com simplicidade, pureza, vamos nos apresentar a Deus sem fachada, irmãos. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente é religiosidade, a gente servir Deus na alma é fácil, irmãos, porque é como se fosse representar, fazer o papel de um ator. Você vai lá, decora um script, representa, coloca a sua emoção ali, sua vontade, os seus pensamentos, acabou. Não, mas para servir a Deus, irmãos, tem que ser em espírito. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em realidade, encabeçados nesse sumo sacerdote do Deus Altíssimo, esse sumo sacerdote perfeito, celestial, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos ancorar nossa alma na esperança dessa glorificação que o nosso sumo sacerdote, o nosso precursor, o autor da nossa salvação providenciou para nós. Nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu, ele penetrou os céus, irmãos, e está lá sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, irmãos. Vamos colocar nossa esperança, ancorar nossa alma nessa esperança, na esperança da glorificação em Cristo Jesus, nosso Senhor, sumo sacerdote do Deus eterno. Ó Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã. Quem está com algum ente querido com alguma enfermidade, vamos
dobrar nosso joelho, orar ao Senhor para que o Senhor possa interceder nessa situação, dar força. Se for da vontade de Deus, que venha a cura. Se não é, que a cura não venha imediatamente, vamos pedir para o Senhor estar conosco. Ele está conosco. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Um excelente fim de semana para todo irmão e irmã. Um excelente fim de semana para todo mundo que está assistindo este vídeo. Jesus é o Senhor. Amém.